Olá, vamos buscar um pouco de paz para hoje? Vamos continuar na carta aos Filipenses, agora capítulo 2, versículo 5. Nós já lemos ele aqui em outros dias, mas nós precisamos repetir para entendermos outras verdades que apareceram através desse pequenino versículo. E diz assim: tenham entre vocês o mesmo modo de pensar de Cristo. Foi dito a Daniel que o conhecimento se multiplicaria. Nesses últimos dias, o conhecimento se multiplicaria. Hoje a inteligência artificial reina. A internet tem pensado no lugar do ser humano. Nós já não fazemos operações básicas de matemática. Uma simples conta de multiplicar, de somar, diminuir, dividir. Nós já pegamos resultados prontos, já temos calculadoras, até mesmo nos nossos computadores e celulares. A gente não precisa nem sequer ler um livro. A internet já nos dá resumos e os próprios professores nas escolas já pedem aos alunos que vá em busca desse resumo para apresentar na sala de aula ou para algum outro tipo de trabalho. As redes sociais determinam a moda. A grande quantidade de filme e séries distrai nossa mente e influenciam nossas atitudes, além de nos bombardear de tantas informações. Paulo nos aconselha a termos o mesmo modo de pensar de Cristo. E como Cristo pensava? Ele agia com humildade, serviço e entrega, sempre colocando a vontade de Deus em primeiro lugar. E como isso era possível? Se ele, naquele momento, estava como humano aqui na terra, como nós. Lá em Romanos capítulo 8, versículo 6, diz assim: portanto, permitir que a natureza humana controle a mente resulta em morte. Mas permitir que o espírito controle a mente resulta em vida e paz. Precisamos permitir que o Espírito Santo controle nossa mente, pois só ele sabe qual é a vontade do Pai, como diz lá em 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 11 e 12. Então, se você quer fazer a vontade do Pai, você precisa ter o Espírito de Cristo. E se você tem o Espírito de Cristo, esse tem acesso ao Pai e vai te trazer as informações segundo a vontade do Pai. Então, com base nesse conhecimento, eu gostaria que você respondesse de forma reflexiva a essas duas perguntas que eu vou te fazer. Quem está influenciando a nossa forma de pensar? E o que estamos deixando entrar na nossa mente? Alguém está nos influenciando. Nós estamos permitindo que algumas coisas entrem na nossa mente. E a gente tem que tomar muito cuidado com o que entra dentro de nós. Por mais que você ache que tem um filtro, porque você tem um conhecimento, porque você sabe, porque você estudou e você consegue assistir um filme, por exemplo, e tirar as partes boas, ler um livro qualquer e somente extrair dali o conteúdo mais cristão possível, eu vou te dizer que você está totalmente enganado. A nossa mente, ela não entende o que é verdade e o que é mentira. Então, toda informação que chega para nós, ela é guardada no nosso subconsciente. Então, nós assistimos um filme e para a nossa mente tudo aquilo ali é realidade. Tanto é que a gente se assusta em algumas cenas, a gente fica apreensivo em outras, mesmo sabendo que é um filme, mesmo sabendo que nós estamos diante de uma TV. Mas aquilo ali nos envolve a mente.
Como da mesma forma nós nos pegamos distraídos no celular, olhando as redes sociais e às vezes tem alguém perto de nós nos chamando e a gente nem está percebendo que a pessoa está falando com a gente, porque nós estamos dentro daquele mundo. E quando pensar que não, você está agindo de acordo com aquilo que você viu. Nós somos o que contemplamos. Não tem como fugir disso. Então, aquilo que mais você contempla, você se transforma naquilo. E você vai agir daquela forma, e você vai falar daquela mesma forma. Você fala como seus amigos falam. Como as pessoas que são mais íntimas suas se comportam, você também se comporta. É natural do ser humano. Nós absorvemos o ambiente e nós absorvemos tudo pelo nosso olhar, pelo nosso ouvido, pelo nosso paladar, pelos nossos sentidos de uma forma geral. Então nós temos que tomar muito cuidado porque nós estamos sendo influenciados ou por Deus ou pelo diabo. Infelizmente não tem como fugir. Porque nós estamos dentro de um grande conflito e os dois lados estão batalhando por nós. Precisamos passar por uma cirurgia espiritual e o Espírito Santo com sua espada, como diz lá em Efésios capítulo 6, versículo 17, que é a própria palavra de Deus, ele pode ir fundo dentro de nós, porque a sua espada ela tem essa facilidade de entrar dentro de nós e fazer mudanças profundas e necessárias que vão nos levar a ter o mesmo modo de pensar de Cristo. Por isso que Paulo deixou isso registrado em Romanos, capítulo 12, versículo 2, sobre a nossa grande necessidade de renovação da nossa mente, para só então a gente conseguir experimentar qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Com a mente de Cristo, a unidade é possível. Com a mente de Cristo, a gente consegue conviver numa igreja com pessoas diferentes. Com a mente de Cristo, nós conseguimos conviver com os nossos familiares tão problemáticos quanto nós também, não é? Com a mente de Cristo, nós conseguimos nos envolver com o pessoal do nosso trabalho e mantermos a unidade naquele lugar. Com a mente de Cristo, isso é possível porque estaremos sempre fazendo com prazer a vontade de Deus. Com a mente de Cristo, eu não vou agir segundo as minhas emoções e o que eu penso e o que eu acho. Eu vou agir como Jesus agiria se estivesse no meu lugar. Por isso que é tão necessário pensarmos como Jesus. Sempre Jesus será o nosso maior exemplo e o Espírito Santo nos levará a isso, a desenvolvermos a imagem e semelhança de Cristo na nossa vida. Nós seremos transformados de glória em glória e esse trabalhar é do Espírito Santo na nossa vida, para que a gente tenha essa mesma mente. Você já pensou olhar para alguém ou para alguma situação e pensar assim, Jesus, no meu lugar, o que você faria? Como Jesus agiria agora? O que eu deveria fazer? Percebam que os doutores da lei, os fariseus, aqueles que queriam pegar Jesus em alguma escorregada dele, eles preparavam perguntas, eles preparavam situações, ele levava a Jesus algumas coisas para Jesus julgar, tudo armado, tudo preparado para que Jesus desse a eles a resposta que eles queriam para só então acusar Jesus. No entanto, Jesus sempre decepcionava eles, porque Jesus sempre tinha uma resposta diferente para dar. Por quê? Porque Jesus pensava de acordo com o Pai. O Espírito Santo dizia aos seus ouvidos o que ele deveria falar. E por isso ele nunca se irava diante de alguma situação que eles queriam isso. Jesus não perdia a cabeça, não falava alto. Jesus escapava de todas essas contendas, dessas discórdias, dessas rivalidades. Porque ele tinha uma mente controlada pelo Espírito Santo. Como a nossa mente é muito carnal, na hora que o inimigo solta
uma palavra que a gente não gosta, quando ele nos acusa, quando ele faz uma injustiça, a gente vira bicho. Porque a gente tenta resolver, a gente tenta se justificar, a gente tenta limpar o nosso nome. Não foi isso que eu disse. Quem já viu, eu não falei sobre isso. E a gente se desespera e a coisa fica pior. E Jesus sempre tinha razão e, no entanto, ele não usava dela para dizer: vocês estão errados, eu estou certo. Jesus fazia com que as pessoas pensassem de uma forma diferente. Ele mostrava um outro ângulo da situação. Ele sempre desmanchava todo espírito de contenda. Ele era um pacificador, era o príncipe da paz, não é? Então, por onde ele passava, as coisas ficavam ajustadas. Eu preciso ter a mente de Cristo. Eu não sei vocês, mas eu preciso ter o mesmo modo de pensar de Jesus. Eu quero isso para a minha vida. E para isso eu tenho que pedir todos os dias: Espírito Santo, entra dentro de mim, molda o meu interior e me coloca as palavras do céu na minha boca. Não quero falar conforme eu penso, mas eu quero falar conforme o Senhor pensa. E o Espírito Santo conhece muito bem a Deus, ele sabe qual é a vontade de Deus. Então, tudo que você for tomar de decisão, você pode saber qual é a vontade de Deus para aquilo ali, se você consultar o Espírito. E você perguntar: o que é que eu faço agora? Espera, se acalme, e o Espírito Santo vai te orientar. Vamos orar? Deus querido, nós te agradecemos porque a tua palavra diz que nós podemos ter o mesmo modo de pensar de Jesus. Olha que privilégio. Ele já nos deu o seu Espírito, ele já soprou sobre nós a sua paz. Então é possível sermos semelhantes a ele. É possível que esse Espírito em nós controle a nossa carne, os nossos pensamentos, que acalme os nossos ânimos para que a gente não tome decisões impulsivas. Ajuda-nos, Espírito Santo, molda-nos para que as pessoas vejam Jesus em nós, para que a gente dê a resposta sempre que decepcionará o inimigo, quando ele espera que a gente se altere, que a paz reine no nosso coração. Quando ele espera que a gente fale logo segundo o nosso coração, que é enganoso, a gente fique calado e em oração. Obrigado, Senhor Deus, porque é possível ter uma mente como a de Cristo. E nós queremos que o Senhor faça isso. Espírito Santo, nós mais uma vez, nesta manhã, colocamos a nossa vida nas tuas mãos e te pedimos: usa-nos para o teu reino. Que sejamos uma bênção hoje, por onde nós formos, que as pessoas sintam o bom perfume de Cristo em nós, através de nós. Usa-nos para que a tua vontade prevaleça na terra. Nós não queremos dizer o que achamos, o que pensamos. Nós queremos falar tudo segundo a tua santa e boa vontade. Dá-nos a tua paz nesse novo dia. Fica conosco. Em nome de Jesus nós oramos e já te agradecemos. Amém, amém e amém. Paz para hoje é o que eu desejo para você.